Jesus, como bem colocou em muito, Senhor, nos envolver nesse auditório. Acho que hoje, com mais público desencarnado do que encarnado, mas eu queria agradecer também a presença de vocês que vieram aqui nessa chuva quase torrencial que está interrompendo há 2 horas, e nesse frio para estar junto conosco. Muito feliz de estar aqui, né, mais um mês, nesse trabalho que muito nos alegra, particularmente estar numa casa também que muito nos acolhe. O tema da palestra desse mês, Amor ao Próximo, vem fechar um pouco do que nós já discutimos nos 2 meses anteriores, nessa trilogia amorosa, que iniciou-se com amar a Deus sobre todas as coisas, depois amor a si mesmo, e hoje estamos finalizando essa trilogia com o tema do amor ao próximo. E aí, em nossas pesquisas, para preparar essa palestra de hoje, eu me deparei com um trecho de Joana, do livro Amor e Bater no Amor, que Joana acaba representando um pouco do propósito inicial, que foi estar trabalhando essa temática durante 3 meses, dessa trilogia amorosa, como a gente colocou, mas que no final das contas nós fazemos apenas uma mera divisão didática, porque no final essas amorosidades elas estão entrelaçadas. E aí Joana, em sua fala, sintetiza um pouco do que foi essa nossa intenção. Não tive acesso a esse texto anterior e aí fiquei com a grata surpresa de ter me deparado com esse texto justamente hoje, nessa nossa finalização. Joana nos diz o seguinte: a síntese proposta por Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia harmoniosa. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade em conceber o algo absoluto, realiza um mistério invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, em decorrência natural do auto-amor, já que o outro é extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é responsável por todos os atos. Então, Joana sintetiza um pouco do que foi esse nosso propósito de trabalharmos essas 3 amorosidades. E aí a grata surpresa vem depois, porque antes de pensar nessa proposta, eu não sabia o tema do seminário do César Said. E aí César nos apresenta com uma proposta de reflexão, Aprendendo a Amar. Então, eu acho que muito mais movido pela intuição da espiritualidade que abraça os trabalhos dessa casa, a gente veio se propondo justamente a pensar um pouco mais, de forma mais consciente, de forma mais racional e também de forma mais emotiva sobre a importância de aprendermos a amar com mais profundidade. E utilizando a palavra de Joana, ela traz esse trecho justamente no capítulo chamado Amor em Plenitude, aprendermos a amar com mais plenitude. Então, a partir disso, é num investimento dessas 3 amorosidades que nós vamos crescendo, amadurecendo e nos desenvolvendo espiritualmente. Porque o amor é esse elemento, é esse combustível responsável para que a marcha do nosso progresso espiritual possa ser acelerada. E aí voltei também para o livro trabalhado também na palestra anterior, A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio Cerqueira Filho, onde Alírio também nos problematiza muito essa questão. Como nós devemos trabalhar o exercício do amor ao próximo com consciência. Porque às vezes nós achamos que estamos amando em plenitude,
Mas quando esse cultivo do amor não é pautado numa consciência mais profunda, a gente cria um pseudo-amor achando que está vivendo um amor real. E é nessas observações que a Lili nos traz que eu acho importante a gente reflexionar com um pouco mais de atenção. Olha o que ele nos traz. O amor ao próximo é sempre uma decorrência natural do auto-amor. Algo que Joana já vem, né, nos corroborando de maneira muito clara. Quem se auto-ama, enche-se de amor e sente vontade de multiplicar esse amor com outras pessoas. Então, essa relação é uma relação de mão dupla. A gente precisa aprender a se amar com mais consciência, a trabalhar o cuidado de si com mais plenitude, a fim de que a gente possa direcionar a energia amorosa ao outro também com mais consciência e plenitude. E ele acrescenta: isso faz parte da essência do amor, que é formado pelos movimentos de dar e receber. Inicialmente, nós nos damos e recebemos amor de nós mesmos. Então, por isso a importância de cultivarmos esse auto-amor, porque inicialmente parte dessa base. Para, repletos de amor por si, podermos oferecer o amor de forma incondicional ao nosso próximo. E eu acho importante que ele traz uma problematização que eu achei bem interessante quando ele nos fala sobre essa questão do amor incondicional. Porque para nós que ainda transitamos, né, em aspectos ainda muito atrasados na nossa evolução, né, psico-espiritual, é complicado a gente ainda lidar com essa compreensão de amor incondicional. Nós ainda transitamos ainda muito na vivência de um amor barganhado. Então a gente dá se o outro for grato e a gente sempre está esperando receber. Então a gente ainda transita demais nessa emotividade amorosa barganhada. Mas aí ele traz uma leitura interessante sobre como nós também podemos viver ou compreender esse amor incondicional, partindo do auto-amor em direção ao amor ao próximo. E aí ele nos esclarece que o amor é composto de dois movimentos: dar e receber. Isso nos nutre. Aparentemente ou superficialmente a gente pode perceber, tá, se o amor é composto do dar e receber, então eu tenho que esperar a retribuição para me sentir plenamente amada. Mas aí ele faz uma leitura interessante. Ele nos diz o seguinte: quando oferecemos o nosso amor a alguém que não é digno dele, esse amor, como é uma energia, não encontrando receptividade, após beneficiar o outro indiretamente, estará retornando à fonte emissora. A energia jamais se perde. Por isso não devemos nos preocupar com a volta do amor, porque ele sempre volta. Porque ele sempre retorna. A questão é como a gente ainda vivencia um amor barganhado, a gente quer receber amor daquele a quem a gente direcionou. Então, se não foi daquele, pode vir do mundo inteiro, a gente não está satisfeito. Mas nessa compreensão, a gente, é como se a Lírio quisesse dizer assim: não se preocupem, que independente de aonde investirmos amor, pelo fato dele ser uma energia, inevitavelmente essa energia voltará à fonte emissora. E aí ele acrescenta: no entanto, se oferecermos amor a alguém digno desse sentimento, ao encontrar receptividade, ecoa, ressona no outro, se potencializa com o seu amor e retorna potencializado para nós. Com isso, o nosso amor se amplia ainda mais e nos felicita. Então, sendo esse movimento de dar e receber, e aí muito bonita a passagem que Emmanuel problematiza na mensagem inicial, quando semeado, cresce. Cresce. Se a gente semeia amor, crescerá. Por mais que o fruto que a gente for receber não seja necessariamente daquela primeira planta que a gente investiu. Mas se o amor for semeado, ele cresce. E enquanto energia, ele não se perde. Então, no final das contas, não fiquemos esperando uma retribuição personalizada. Não nos preocupemos com isso. No exercício da compreensão do amor incondicional, basta a gente saber uma coisa: que se for semeado, ele vai crescer. Ele vai crescer potencializado quando há
um receptáculo que seja uma terra fértil. Porque a gente vai receber a amorosidade do outro com uma amorosidade ainda maior, porque vai estar a mescla de energia nossa, que se direciona ao outro receptivo, e do outro que nos revolve, que nos devolve também de forma amorosa. Mas mesmo para aquele que não se mostra receptivo, saibamos que enquanto a energia amorosa, ela nunca se perde. E uma outra observação interessante que a Aline nos traz: por mais que indiretamente o outro nem sequer tenha consciência, ele é beneficiado pela nossa energia amorosa. Então, sabendo disso, isso já deveria ser para nós mais do que suficiente para exercitarmos esse exercício de amorosidade no nosso dia a dia, frente aos nossos desafios, frente aos nossos desafetos, frente às nossas inimizades, mas também no terreno fértil do campo amoroso que nos circunda, em casa, nas nossas amizades, com a nossa família, não apenas com a nossa família, mas com os nossos amigos, sejam os mais distantes, sejam os mais próximos, nas nossas relações sociais, porque eu não preciso necessariamente exercitar a amorosidade apenas com o que me é próximo ou afim. Então, isso é uma lição importante no sentido de dizer que nunca a energia amorosa ela será desperdiçada. Mas em contrapartida, o Alírio também nos traz uma reflexão que para mim muito inusitada, no sentido de que a gente possa refletir a importância de amar com consciência. Porque não é só o peguismo de a gente trabalhar sobre a importância da lei do amor, de a gente falar intelectualizando isso, muito mais do que sentindo. Muitas vezes a gente intelectualiza muito mais a importância de se amar do que a gente vivencia isso, né, nas nossas emoções, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E aí ainda tem um perigo maior, que é quando a gente acha que está amando e amando em plenitude e se boicota e se engana. E aí ele traz algumas reflexões que eu acho importante a gente destacar nessa noite. Ele diz o seguinte: todos nós a estagiamos durante séculos vivenciando indiferença e crueldade para com o nosso próximo. Então, durante muitas encarnações, nós vivenciamos esse tipo de sentimento para com o nosso próximo. Inevitavelmente, com o decorrer do nosso amadurecimento psicológico, intelectual e espiritual, a gente acabou criando um forte sentimento de culpa. Porque nós que somos os nossos grandes juízes, nós que temos o dom da consciência, herdado por Deus, nós sabemos, no final das contas, o que nós fizemos, mesmo que isso se dê de forma inconsciente. Então, devido a esse legado de indiferença para com o nosso próximo, de crueldade para com o nosso próximo, nós acabamos nutrindo um forte sentimento de culpa. E aí ele nos traz algumas observações bem interessantes a respeito disso. Ele nos diz o seguinte: após longo período tendo essa atitude de indiferença e crueldade para com o próximo, muitos de nós entrou num profundo processo de culpa. E essa culpa gera uma ansiedade de consciência, fato que irá levar o indivíduo a sair de um extremo ao outro. A ansiedade de consciência gera uma pseudoconsciência, que nos leva à obrigação de amar ao próximo, que gera grandes distorções na prática do pseudo-amor. Eu achei essa observação interessantíssima. Então, assim, quando a gente toma um pouco de consciência, para a gente se livrar do sentimento de culpa, o que é que faz? Agora eu vou amar a humanidade, eu vou ser a mártir do universo. Criando a fachada de uma amorosidade para com o próximo, sem consistência. Porque não está pautada numa maturidade psicológica e espiritual. E ele acrescenta: a manifestação do amor ao próximo é transferência de nossa sombra, de nossa imagem fracassada, que logo se transforma em decepção e amargura. A gente quer fugir do nosso sentimento de culpa, abraçando uma proposta de pseudo-amor em relação ao próximo, e isso só vai nos levar a dois sentimentos: frustração e amargura. E ele acrescenta: nesta fase do desenvolvimento humano,
acontece a identificação com a face mascarada do ego, caracterizada pelo pseudo-amor, gerando sentimentalismo. Na conexão com o pseudo-amor, a pessoa tem uma postura sentimentalista diante das necessidades do próximo. Esse movimento é caracterizado pelo sentimento de dó, de piedade, que a faz enxergar o próximo como um coitado, fato que a leva a querer resolver o problema do outro. O que a motiva é um sentimento de culpa e não de amorosidade. Uma ansiedade de consciência gerada pelas várias reencarnações nas quais estagiou na indiferença e na crueldade. Vou tentar problematizar só um pouco mais a respeito disso. É nós querendo enganar a nós mesmos, querendo fugir de uma responsabilidade por uma história anterior que nos marca, no lugar de encararmos isso com maturidade, com sensibilidade, com cuidado, nós acabamos tamponando e mascarando a nossa sombra numa pseudo-caridade, num pseudo-cuidado para com o outro, numa pseudo-amorosidade para com o nosso próximo. E Alírio ainda nos dá um leve tapa com luva de pelica, dizendo o seguinte: após termos vivido múltiplas existências cultivando desamor, nós saímos desse extremo e vamos para o polo oposto do pseudo-amor, pois este é muito mais fácil de ser cultivado do que o amor real. Muito mais fácil. Criar uma fachada de que a gente ama o próximo, aí a gente assume uma postura de servilismo, de sentimento de dó, a gente quer resolver o problema da humanidade, a gente quer se colocar na vida do outro para resolver o problema que é do outro. E isso nem a gente cresce, nem a gente permite que o outro também se enxergue com mais integridade, porque, gente, nós somos colaboradores um do outro. Nós não podemos responder pela vida um do outro, nós somos colaboradores. É isso que Jesus é para conosco. Jesus não vai ditar o que a gente tem que fazer. Ele se coloca como colaborador. Ele se disponibiliza como exemplo. Mas a responsabilidade pela nossa vida, pelo nosso crescimento, é uma responsabilidade nossa, que vai ser ajudada ou dificultada se nós amadurecermos a compreensão de parceria com a divindade, de parceria para com o nosso próximo. Mas, no final das contas, nós não podemos resolver o problema do outro. Nós podemos sermos colaboradores para com o outro. E essa é a grande diferença, né, que Alírio nos chama a atenção. E ele coloca: pessoas assim sentem-se inquietas, culpadas por todos os problemas sociais, por todas as dificuldades que acontecem a outro, e julgam-se na obrigação de resolver todos os problemas. Num sentido mais profundo, que nem elas mesmas se dão conta, fazem isso para barganharem com Deus a sua salvação. Muito duro, né? Mas muito concreto, né? Muito real. Às vezes nós fazemos isso, nos iludindo que estamos na posição de sermos pessoas muito caridosas, porque nós fazemos a sopa, ou porque nós damos um agasalho, ou porque nós damos dinheiro, ou porque nós oferecemos esmola, porque nós damos bens materiais. Então a gente acha que, e isso não, vou sendo muito clara e muito precisa, eu não estou querendo desvalorar essas ações. Eu acho que a grande reflexão nessa noite é no sentido de dizer, não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então essa que é a grande reflexão que nos propõe, né, não apenas Alírio, mas também o Evangelho, que eu quero problematizar um pouco mais à frente. E aí ele nos aponta: por mais que seja a sua intenção positiva, esse movimento é uma atitude equivocada, que resulta em servilismo, que não gera um sentimento de planificação pelo bem que se faz, sendo transferência de sua sombra. Jamais conseguiremos nos sentir bem pelo bem que fazemos, motivados pelo sentimento de culpa e por uma obrigação egóica.
essa prática, por ser um instrumento de fuga das negatividades do ego, gera muitos conflitos para quem a pratica, pois a pessoa não se alimenta pelo bem que faz. Para atuar, muitas vezes, ela passa por cima de suas próprias necessidades básicas, buscando esquecer ou anestesiar sua própria consciência pelo bem que está fazendo. Com o passar do tempo, tal prática resultará em maiores conflitos que acabam por aturdi-la, levando-a a desistir de praticar o bem, por não encontrar ressonância em seus anseios. Outras vezes, continua na prática da filantropia com amargura, colocando-se como incompreendida em seus ideais. Lição para todos nós. Para que a gente encare o nosso auto-amor e a necessidade do amor ao próximo com integridade. Sem escapismos, sem fuga, sem sentimento negativo que só nos faz arregimentar ainda mais uma nutrição de sentimento de culpa que nos paralisa. É a necessidade da gente enxergar esse amor como uma vivência que precisa ser aprendida, construída e amadurecida com consciência, com compreensão. É um amor que passa a ser vivido não por atos exteriores. Mas é por isso que eu acho uma coisa muito interessante quando ele coloca isso, né? Vira uma vivência de filantropia com amargura. Então, assim, você se acha a vítima do universo. Ah, mas eu faço tanta coisa boa, eu sou uma pessoa tão caridosa, eu sou envolvida em tanto trabalho voluntário, né? Isso não ressona em nossa alma com benefício. É como se a gente praticasse o bem e não conseguisse sentir a energia amorosa. Talvez porque isso esteja mais ligado a um pseudo-amor do que a vivência de um amor real, nesse dar-se ao próximo e crescer nessa relação, que é uma relação muito dinâmica. Então, essas reflexões que a Aline nos trouxe, são reflexões muito duras, mas muito importantes para o nosso crescimento. A fim de que a gente não vivencie essa experiência do amor ao próximo de forma piegas, ilusória, mascarada pelas influências do nosso próprio ego. Onde às vezes a gente se acha uma coisa, mas basta aquele nosso irmão que foi acolhido por uma atitude nossa não ser receptivo, que a gente amaldiçoa. Então esse não é ainda um amor autêntico. Por isso a importância não de abrirmos mão da caridade, mas vivermos a caridade com mais consciência e plenitude. É por isso que, dentro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós escolhemos para trabalhar esse tema, porque muitos dos capítulos do Evangelho dá para a gente trabalhar o tema do amor ao próximo. Tem um capítulo específico, acho que é o capítulo 11, que fala justamente sobre amar ao próximo como a si mesmo. Tem tudo a ver com a temática da palestra. Tem outro capítulo que é amar os inimigos. Mas aí, como escolha, a fim de que a gente pudesse refletir um pouco mais nessa perspectiva, nós escolhemos o capítulo 13, que fala que a nossa mão esquerda não saiba o que dá à nossa mão direita. Porque é um dos capítulos que problematiza de maneira muito, muito clara sobre a importância de diferenciarmos o que é a caridade moral do que é a caridade material, né? Reflexionarmos sobre a importância do como não fazemos e não só aquilo que fazemos. Então, acho que é um dos capítulos também bem longos do Evangelho, mas que eu acho que vale a pena a indicação para que todos vocês possam ler em casa. Não só o capítulo 13, mas os 2 capítulos anteriores, que fala de maneira mais aprofundada sobre a importância, do amor ao próximo. E aí, nessas reflexões do Evangelho, algumas coisas interessantes Jesus nos apresenta. Na passagem do Evangelho que fala sobre o óbolo da viúva, apresenta-se de maneira muito clara os ensinamentos que Jesus nos quer fazer refletir. A importância não é a quantidade. A importância é nossa intenção, é a qualidade dessa ação. A importância não é estar nutrindo a aparência. É saber como aquilo está ressonando em nossa alma.
Por isso que a filantropia, ou a caridade, ou a solidariedade, ela não deve ser representada unicamente pelo que se faz, mas como aquilo vai apresentar, né, uma ressonância em nossas vidas, como aquilo vai apresentar sentido para as nossas vidas. Porque não adianta o fazer e esse bem não é posto em nossas vidas como uma energia renovadora. Então, assim, a gente faz reclamando porque o outro não reconhece. Aí a gente vem para a seja, para o trabalho. Isso é bem simplório, tá? Isso aqui, tomemos muito como exemplo, porque às vezes é bom a gente pegar exemplo de casa para não estar afetando os nossos irmãos. Então, a gente vem para a seja, a gente assume um trabalho social na seja, mas qualquer contratempo que eu tenho com o Denise, a seja não presta. A gente ainda está nessa vivência de pseudo-amor, né? de um pseudo-amor ao próximo, então de uma pseudo-caridade. Então é importante que a gente reflexione de como isso está sendo vivenciado e que sentido isso é posto para a nossa existência. E aí eu queria ler essa passagem do Evangelho e problematizar um pouco com as instruções que a espiritualidade nos apresenta. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deixavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dávidas no gasofilácio. Por isso, que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. A gente, numa interpretação muito rápida, né, a gente poderia dizer que Jesus quer que a gente abra mão de todos os bens materiais e que saia distribuindo aí em praça pública. Outra interpretação muito rápida é dizer que essa pessoa estava abrindo mão do seu próprio sustento em favor do próximo, ela estava descuidando-se no seu alto amor. Era outra interpretação que a gente poderia tirar dessa passagem. No final das contas, no Evangelho, não fala da intenção mais profunda dessa viúva. Talvez para ela estivesse exercitando muito mais o seu alto amor nessa expressão, nesse doar-se. E aí, uma das passagens interessantes que Kardec problematiza, né, no Evangelho é justamente sobre a importância que nós damos ao nosso ato caritativo. O sentido que nós damos a esse amor ao próximo. Em outro trecho ainda nesse capítulo, ele nos traz também outra passagem do Evangelho, né, bem interessante a respeito disso, que eu queria também trazer para vocês. Disse também aquele que eu o convidar, está em Lucas capítulo 14. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convide nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para em seguida que eles não lhes convidem a seu turno para retribuir o que vos fizerdes. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. É dos que se achavam, e um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Eu achei muito interessante o comentário dos Espíritos com relação a essa passagem do Evangelho, que diz assim: olha, não é que Jesus esteja proibindo que a gente chame para as nossas festas, nossos amigos, a nossa família. Não interpretemos, né, a leitura ao pé da letra. Porque a grande intenção de Jesus nessa passagem é justamente o trecho quando ele coloca: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Essa é a grande chave nessa passagem. Nós seremos ditosos quando nós fizermos o bem, não esperando essa retribuição. Porque a grande retribuição virá de outras formas.
Então, a expressão quando a gente utiliza do fazer o bem pelo bem, é porque esse prazer deve ser o único prazer suficiente. É o que basta. O fazer o bem pelo próprio bem deve nos ser suficiente para o nosso próprio crescimento. Então, quem amadurece espiritualmente, quem consegue amadurecer emocionalmente, consegue compreender isso com uma transparência imensa. Fazer o bem pelo bem é a única sensação que dá plenitude, porque é a própria amorosidade, pelo sentimento da própria amorosidade que é suficiente. É por isso que quem é evoluído não está preocupado se fulano fez aquilo, se merece, não merece, se é meu amigo, se é meu inimigo. Não quer saber. Porque o ato em si é valoroso, né, por si mesmo. No livro Amor, Imbatível Amor, Joana também traz algumas reflexões muito importantes a respeito disso. E ela nos traz que a conquista do amor, ela sempre vai ser resultado de processos emocionais amadurecidos. Então, nós aprenderemos a amar com mais plenitude, com mais profundidade, com mais consciência, quando nós nos amadurecermos melhor psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, não é no sentido, porque se a gente for querer passar, ultrapassar as necessidades de respeito ao processo, a gente vai estar se atropelando na nossa própria marcha, gente. É nos olhar com muita serenidade e com muita consciência, sabendo até onde a gente pode, no que é que a gente pode crescer mais, aonde a gente pode se devotar mais, aonde nós temos potencialidade, né, para investir mais. E aí, dessa forma, cada conquista nessa trajetória torna-se uma conquista autêntica, que a gente não vai estar se enganando, né, ludibriando a nossa própria alma, justificando-se através de uma pseudo-amorosidade que não está efetivamente apresentando ressonância na nossa existência. Então, quando Joana coloca que a conquista do amor é resultado desse amadurecimento, é no sentido de dizer, olha, bichinho, cresçam. Vamos crescer para aprendermos a amar mais. Não pensemos que o amor vai surgir gratuitamente em nossas vidas. Ele vai surgir a partir do nosso próprio amadurecimento. Por isso que eu amei o título do seminário do Said. É aprendendo a amar. Do mesmo jeito que a gente aprende uma profissão, que a gente precisa de esforço para aprender uma habilidade motora, que a gente precisa de esforço para aprender uma habilidade psíquica, a gente precisa de esforço para aprender qualquer tipo de habilidade, a gente também precisa de esforço para nos habilitarmos na amorosidade. Isso se aprende. Isso não é uma coisa que vem gratuitamente. A Deus dá um e não dá outro. Não é dessa forma. Muito pelo contrário, potencialmente todos nós temos isso. A diferença é que uns se esforçam mais para desenvolver com mais celeridade do que outros. E aí Joana coloca: inicialmente dá-se a paulatina conscientização da própria humanidade em latência, quando lampejamos os sentimentos de solidariedade, de interdependência no grupo social, de afetividade desinteressada, de participação no processo de crescimento da sociedade. Joana está apontando como isso é processual. Às vezes a gente só consegue amar plenamente na existência, incondicionalmente, um filho. Já é grande coisa. Da próxima a gente ama a sogra. Olha que coisa boa. E isso é evolução. A gente não vai se tornar Cristo na outra reencarnação. Temos ainda uma trajetória muito longa a traçar. Mas aí a gente, quando trabalha essa proposta com consciência, a gente vai dizer, poxa, o que é que eu posso fazer para estar potencializando exercícios de amorosidade? Aí a gente vai investir mais em nossas amizades, ampliar as nossas amizades. Aí a gente vai cuidar de nossa família. Às vezes a gente precisa disso mesmo. Começar pelo mais próximo para depois chegar no mais remoto. Ninguém vai amar a humanidade antes de amar quem está mais próximo. Por isso que a gente precisa exercitar amor.
E não achar que ele vem, né, como uma graça e vai cair do céu e a gente no outro dia vai estar amando plenamente. E aí ela nos traz como proposta o amor-terapia, né, um termo em um dos capítulos específicos que Joana trabalha, né, nesse livro. E aí, nesse capítulo em específico, ela traz como proposta esse amor-terapia. E trabalhando nessa proposta, do mesmo jeito que a gente tem arte e terapia, né, da mesma forma como a gente utiliza a dança, a música, o esporte como fonte de sublimação com relação às nossas energias, às nossas potencialidades, como a gente utiliza as nossas profissões como uma fonte de energia para sublimar e para aperfeiçoar a nossa intelectualidade, nós também devemos fazer isso com relação ao amor. E ela nos diz: amor-terapia, portanto, é processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável e logo mais justa e nobre. E aí eu acho interessante porque ela também trabalha numa perspectiva de que o amor-terapia, além de nos promover saúde física, uma saúde integral, também é responsável por tornar a nossa sociedade muito mais saudável. E a gente entende de maneira muito clara isso. Se a gente semeia amor, inevitavelmente é isso que vai ser frutificado. Por isso a importância, gente, de trabalharmos uma cultura de paz, de trabalharmos uma cultura de cuidado, uma cultura de humanização em todos os espaços. Seja no hospital, seja na igreja, seja em casa, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na escola. Nós estamos descuidando-se um para com os outros com relação à afetividade. E isso está nos adoecendo absurdamente. E aí Joana apresentando, né, a importância do amor para a nossa vida. Ela diz assim: faça o enriquecimento emocional que o amor proporciona, a alegria de viver estimula a multiplicação de imunoglobinas que preservam o organismo físico de várias infecções, tornando-se responsável por um estado mais saudável. Ou seja, quem muito ama é mais saudável. Quem assume como proposta de vida a alegria, o bom humor e o otimismo, reforça seu sistema imunológico. É isso que ela está querendo dizer. E completa: ao mesmo tempo, a irradiação psíquica produzida pelo amor direciona vibrações específicas em favor das pessoas enfocadas, que, permitindo-se sintonizar com essa faixa, beneficiam-se das suas ondas carregadas de vitalidade salutar. Além da gente se beneficiar, quando a gente direciona a amorosidade ao outro, e o outro sintoniza-se com essa vibração, inevitavelmente, a gente cria uma onda amorosa. Acho que foi semana passada, né, eu fui testemunha de uma experiência interessante. Uma prima minha foi levar o filho para o parque de diversões. E aí, ela disse que logo ao final, já estava perto de sair, chegou um menino dessas crianças, né, pedintes, vamos dizer assim, e pediu a ela dinheiro, porque estava querendo juntar para ganhar um ingresso para ir para o parque. Né? E ela ainda estava com 2 ingressos do filho, aí deu um dos ingressos à criança, e ela falando dessa cena, quando essa criança pegou esse ingresso, e que ele olhou assim para todos os lugares do parque, sabe? Meu Deus, nessa dúvida de escolher qual brinquedo ia. E quando ela falou do olhar daquela criança, e quando ela se emocionou falando do olhar daquela criança, quem ganhou? Quem pode dizer quem ganhou mais? Quem pode dizer? Enquanto o valor material foi R$4 no ingresso. Enquanto o valor espiritual, quem pode valorar? A oportunidade de ver, de testemunhar uma criança que ficou tão confusa de infeliz porque ia brincar uma rodada de um brinquedo num parque de diversão. Isso é um exemplo muito simples para querer dizer que a energia amorosa, quando ela é autêntica, espontânea, sem máscara, ela nos inunda. E nós só estamos sofrendo mais. E nós só estamos atrasando o nosso progresso espiritual porque a gente não se dá a oportunidade de viver isso. De viver o simples.
de fazer uma criança, que pode ser essa, pode ser em qualquer outro exemplo, descobrir o que é que faz uma criança feliz. Para isso a gente precisa dar atenção às pessoas, saber o que as pessoas gostam, estar próximo. E a distância que nós estamos estabelecendo um para com os outros, que está nos dificultando de reconhecer estratégias de amorosidade. Então, precisamos estar atento a si, num processo de compreender a importância de investir para com o nosso cuidado. De saber se investigar e dizer o que nos traz prazer, o que nos traz bem-estar, o que nos harmoniza. Não é um prazer mesquinho, passageiro, mas é aquele prazer que nos harmoniza. A gente sabe o que nos harmoniza. A gente sabe qual é o prazer que nos deixa confuso. A gente já sabe, basta estar atento. E aí investindo doses de amorosidade nesse cuidado de si. Fazendo isso, gente, a gente também vai conseguir estar mais atento ao outro. E saber investir em vivências amorosas para com o outro. E se a gente é mais aberto, e se a gente consegue ser mais sensível, que bom! Façamos com que tantos outros possam vivenciar momentos tão simples e, ao mesmo tempo, momentos tão profundos. Tem uma outra passagem, né, muito interessante, trabalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos faz reflexionar, né, justamente sobre essa importância, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos. Tem uma passagem chamada Amor ao Próximo e Caridade, que é muito próxima dessas observações que está trabalhada de maneira mais aprofundada no Evangelho. Né, de estarmos atentos à intencionalidade das nossas ações, à intencionalidade dos nossos atos caritativos. Né, porque às vezes a gente se acha que está sendo a pessoa mais caridosa do mundo e entrega a esmola humilhando o nosso próximo. Espisunhando o nosso próximo. Ou então quando a gente faz isso com os nossos dentro de casa, né? A gente ajuda um parente em dificuldade e passa a vida passando na cara. Né? Qualquer oportunidade de desvio de conduta daquele que foi ajudado, a gente passa na cara. Então, no final das contas, isso acaba sem peso, sem valor algum. Né? Muito pelo contrário, aquilo que poderia estar sendo utilizado como um investimento para o nosso crescimento, a gente acaba boicotando o nosso próprio processo de desenvolvimento espiritual. E aí, nessa problematização da caridade moral e da caridade material, tem um texto também no Evangelho da irmã Rosália, achei, gente, vale todos, muito a pena ler. Estão 3 a 4 capítulos, tanto do Espírito Caritas como do Espírito Rosália. Também 2 mensagens nomeadas como de um Espírito Protetor, belíssimas, para que a gente possa refletir de maneira mais aprofundada, tendo em vista que o nosso tempo aqui é tão curto. E ela traz uma mensagem que eu acho, né, belíssima, né, no início do seu texto, quando ela diz: se pudéssemos saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na última existência me fora dada servir. Ela está pegando o seu exemplo de vida para nos ajudar a refletir sobre isso. Independente de quem seja, o amor é uma energia que nunca se perde. E ela está testemunhando a sua própria história. Dizendo, se vocês pudessem ter ideia, mínima que fosse, da alegria de você poder se encontrar no outro lado, com essas pessoas que nós tivemos a honra e a oportunidade de servir. Nós devemos sempre nos colocar nessa condição, a fim de não estar alimentando nossa vaidade e nosso orgulho. Quando alguém precisa de nós, somos nós que temos a honra de poder ajudar. Não é o outro que está tendo a honra de ser ajudado. Somos nós que estamos tendo a honra de nos colocarmos na posição de servos do Senhor. E quando o agradecimento vem, a gente olha para o alto e diz: isso é para toda a tua honra e glória. A fim de que a gente não esteja alimentando a nossa vaidade e o nosso orgulho. Porque no final das contas, essa energia amorosa advém do nosso grande Criador. Então, tudo que a gente consegue produzir a partir dela
é consequência dessa nossa causa maior, que é o nosso Criador. Então, quando a gente acaba assumindo essa perspectiva de olhar a existência, aí a gente diz, não existe ninguém caridoso. Existem só irmãos, vivenciando experiências de aprendizado no dia a dia. E aí, olhe a observação que ela também faz com relação a isso. Encontrei aqui um dos pobres na terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e qual, ao meu turno, tenho agora que implorar auxílio. Isso é um reconhecimento humilde. E nós sabemos mais do que talvez qualquer outra religião disso, gente. Nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Quem se arvorar, se querer achar na condição de superior, é no mínimo burro. Não está compreendendo ainda. Não está compreendendo os princípios espíritas. Quem é superior nessa trajetória? Eu ouso a dar uma única resposta a essa pergunta. É superior aquele que mais consegue amar. É isso que nos coloca em patamares diferenciados nessa hierarquia de inferioridade e superioridade. É aquele que mais consegue amar. Não amar com falsete, amar em plenitude. E ela ainda nos esclarece, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Eu amei essa observação. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Esse é o nosso dever moral para com a existência. Quando a gente assume isso como um compromisso de vida, a gente vai querer deixar de exigir que o outro seja como a gente acha que é certo. Porque, gente, nem a gente é certo. Então a gente fica nessa exigência infantil de querer que o outro funcione como você funciona, que o outro perceba o mundo como você percebe o mundo, que o outro sinta como você sinta. Nós estamos transitando por movimentos que é muito particular. Cada um tem seu movimento de existência. Então, a nossa caridade, o nosso dever moral é a gente se suportar. E por mais que eu não goste muito desse verbo suportar, não se diz dizer, aprendam a viver um com os outros. Quando a gente assume esse compromisso, inevitavelmente a gente vai exercitar tolerância. A gente vai deixar de peiticar com o nosso irmão porque ele não funciona na mesma órbita que a gente funciona. A gente vai compreender as próprias limitações. Porque compreendendo as nossas limitações, a gente passa a ser indulgente para com as limitações do nosso próximo. Então, esse é o nosso dever moral. E ela acrescenta, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falar o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com quem vos recebe pessoas que muitas vezes erradamente se supunham acima de nós. Isso é caridade. Não é ser besta. A gente às vezes interpreta isso, né? O dar a outra face como ser besta. Não, é compreender esse dever moral que a gente abraça com o nosso próprio, né, crescimento espiritual. Tem lendo essas observações, né, sobre essa importância de um cultivo do amor incondicional, de um cultivo de um amor que não espera nada em troca, de um cultivo do amor que não se exige. Né, porque sabe que cada qual tem o seu momento de viver, de sentir, né, de amadurecer. Eu lembrei de uma passagem trazida por Rubem Alves no livro O Retorno Eterno, que ele cita um trecho de uma poesia de Drummond, que eu acho que representa de maneira muito clara muito disso que a gente discutiu aqui. Quando ele diz o seguinte: o amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Amor não se troca. Porque o amor é amor a nada. Feliz e forte em si mesmo. Porque o amor mais pleno é o amor a nada.
feliz e forte por si mesmo. Que aprendemos a amar, que possamos utilizar a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita para trabalharmos o nosso processo de autodescobrimento, para trabalhar o nosso compromisso para com a nossa própria existência, a responsabilidade que todos nós precisamos ter conosco, para a partir disso, gente, sermos personalidades mais fortes, mais amorosas, mais compreensivas. Porque quando nós cuidarmos de si com mais atenção, nós teremos condição de cuidar do outro com mais consciência, sem tanta cobrança, sem tantas limitações. E aí eu finalizo com o último trecho que Joana trabalha no livro Amor Imbatível Amor, quando ela nos diz: desamado se deve amar, perseguido se deve amar, odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é a luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que se movimentam na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito. Muita paz a todos e que todos nós estejamos juntos de hoje a 8 para aprendermos a amar, com a colaboração do nosso amigo César Saide.